queria, meus irmãos, falar algo muito especial. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1. Iremos decorrer em alguns versículos a partir do versículo 9. Mas algo muito especial eu queria tratar nesse texto a respeito de quem é Jesus na igreja. Pastor, que história é essa, quem é Jesus na igreja? Talvez muitos já perderam a noção de quem é Jesus na igreja e por isso é importante nós tratarmos desse assunto. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos vêm à igreja, muitas vezes para ver amigos. Muitos vêm na igreja, às vezes para ouvir uma boa música, até mesmo ouvir uma boa palavra que fale à mente, ao coração. Mas a pergunta é, aonde está Jesus na igreja? Essa é a pergunta que precisamos fazer, meus irmãos. Onde está Jesus no meio do culto, onde muitos, eles vêm para a igreja somente para assistir um culto? Onde está Jesus na igreja, onde também outros fazem tudo em nome dEle, mas sem ao menos perceberem a sua presença? Meus irmãos, Jesus na igreja, será que você já percebeu que Ele está aqui em nosso meio? Por isso que eu creio que é importante nós tratarmos desse assunto. O livro de Apocalipse fala sobre o Jesus e a igreja. É um livro da revelação, onde do início ao fim apresenta Jesus na história da igreja. Há uma relação mística espiritual de Jesus com a sua igreja, é uma relação íntima e pessoal na história, e fala do noivo, da noiva do Cordeiro. Meus irmãos, esse relacionamento pactual, é temporal e eterno. A igreja não termina aqui, ela continua na eternidade. João, quando escreveu este livro, cheio de simbolismo, ele escreveu para apresentar a igreja militante e triunfante, que é mais do que vencedora, por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus no meio da igreja. Por isso que é importante. Quando nós olhamos Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais que vencedores. Quem é vencedor? A igreja. Por isso, meus irmãos, que o evangelista João, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, João capítulo 13, fala sobre esta verdade, estava agora, nesse momento, ao escrever este livro na ilha de Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus, versículo 9 do capítulo 1. Ali estava João. E é interessante que os cristãos da Ásia, naquela época, precisavam de uma mensagem de consolo, porque eles estavam sofrendo muito. Por isso, João, antes de falar de Jesus, na igreja, ele usa palavras sensíveis para com os seus irmãos, compadecendo deles. Por isso que no versículo 9, olha comigo aí, capítulo 1, versículo 9, diz: eu, João, irmão vosso e companheiro, aonde? Na tribulação, no reino e na perseverança. É interessante nós vermos João se dirigindo a eles desta forma. João era irmão e companheiro em tribulação. No grego a palavra tribulação é tipsis, que quer dizer o ato de prensar, é angústia. Essa era uma técnica que usavam quando queria de repente fazer alguém confessar um crime. Então eles colocavam algo pesado no peito dele e espremiam o peito daquela pessoa e aquela pessoa ficava agoniada. É essa palavra que tem a ver com tribulação. E eles estavam passando uma tribulação muito grande e João era companheiro e irmão, mas também do reino. O reino é Basileia, é governo, é domínio de Deus. Apesar da tribulação, Deus ainda estava no domínio e na perseverança. Perseverança é a fé, perseverança é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Amém? Será que você gostaria de ter companheiros assim de tribulação? Ou tem alguém atribulado? Então venha comigo. Não, ninguém quer tribulação, ninguém quer amigo de tribulação, porque ele só fala coisas tristes, e a gente quer pessoas alegres do nosso lado, mas João diz: eu sou companheiro, irmão vosso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, esse texto diz que naquele lugar de dor e sofrimento, naquele lugar, João ouviu uma grande voz, como de trombeta. No versículo 10 fala sobre isso. Na solidão da ilha de Patmos, isolado e exilado, João ouve uma voz daquele que estava vivo. Aleluia!
solitário, mas sabia que alguém estava vivo e fala com ele. Roma podia até proibir João de ter contato com seus irmãos em sofrimento, mas não podia proibir dele de ter contato com o trono do Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? O mundo pode proibir o seu contato com outras pessoas, mas jamais pode proibir o seu contato com o céu. Momento de pandemia, meus irmãos, pessoas vivendo isoladas, mas jamais você está isolado de Deus. Ele está presente, meus irmãos, e essa mensagem chega até João, e é interessante que quando chega para João, ele chega, e o texto diz no versículo 10, no dia do Senhor. Eu gosto dessa expressão, essa expressão é muito interessante do ponto de vista histórico, porque a expressão dia do Senhor aparece muitas vezes na Escritura, mas esta é a única vez que tem o sentido de ser o primeiro dia da semana, como domingo. Então foi no domingo, ele estava no dia do Senhor quando aconteceu isso, no dia em que a igreja celebra a vitória do Senhor sobre a morte, Deus apareceu para ele. Por isso, meus irmãos, é também um dia, domingo é um dia de ajuntamento, de esperança, de comemoração, de alegria, pela vitória do Cordeiro. E por isso nós estamos hoje aqui, no dia do Senhor. Olhamos aqui essa cidade, meus irmãos, Pátimos, o lugar do desespero, do sofrimento. Pátimos, um lugar de humilhação, de dores. Transforma-se agora num lugar de refrigério, de graça, de esperança, quando a mensagem do Senhor chegou. Amém? A mensagem era: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Que igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A mensagem era para essas igrejas. Que igreja? Essas 7 igrejas nós vemos aí, meus irmãos, como sendo as igrejas que Deus tinha um propósito. E de repente no versículo 12, ele vira para ouvir a voz, mas voz não se vê, se ouve, não é? É interessante, olhe comigo no versículo 12, ele se vira para ouvir aquela voz, mas o que ele vê, meus irmãos? Ele vê a igreja. É interessante, os 7 candeeiros de ouro que representam as 7 igrejas da Ásia. Como eu posso saber que aqueles candeeiros significavam as igrejas? Se você for mais na frente do versículo 20 diz, o próprio texto testificando quanto ao mistério dos 7 candeeiros de ouro, são as 7 igrejas. Então, quando ele vai olhar, em primeiro lugar, em vez de ver o Cordeiro, ele vê a igreja. Agora a pergunta, olha comigo, o texto, meu irmão, porque João, antes de ter a visão de Cristo exaltado, ele teve a visão da igreja. Você já pensou sobre isso? A voz era de Cristo, mas o que ele vê é a igreja. É muito revelador isso, sabe por quê? Porque era assim que deveria ser e sempre será. O mundo, meus irmãos, sempre verá Cristo através da igreja. Isso é importante, ninguém verá Jesus em glória se não vê-lo antes, por meio da sua igreja aqui na terra. Amém? Por isso a importância da igreja, relembrar quem é Jesus na igreja. Por isso que é importante nós nos reunirmos na igreja. Jesus vai ver, as pessoas vão ver Cristo através de quem? Da igreja, meus irmãos. E por isso esse texto nos esclarece sobre esta verdade, e também qual deve ser a nossa relação quanto a quem é Jesus na igreja. Amém? Verificando, meus irmãos, o que aconteceu com João, antes de ele ter a mensagem revelada para as igrejas, João precisava aprender quem era Jesus. E eu creio que é essa a nossa necessidade, de aprendermos ou relembrarmos quem é Jesus na igreja. Amém?
Algumas verdades que nós podemos ver nesse texto, mantenha sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, quem é Jesus na igreja? Ele é aquele que está no meio da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. É interessante, meus irmãos, que no original a expressão no meio, por que fala no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem? Essa expressão no meio tem um sentido de ação, de movimento, de andar entre. É isso que o texto quer dizer, é como se Jesus estivesse passeando no meio da igreja, observando cada um dos presentes. Amém. O que ele estava observando? O louvor, a adoração, o desejo, até mesmo a apatia espiritual. É interessante nós vermos isso, enquanto a igreja estava reunida, havia alguém que estava passeando no meio da igreja. Oh, meus irmãos, quem é Jesus? Jesus está passeando neste lugar, Jesus está andando neste lugar, nós não podemos perder isso da nossa mente e do nosso coração. Jesus é aquele que observa o culto que prestamos a Ele quando reunidos. A comparação do candeeiro é importante, porque o seu objetivo é refletir luz, por isso que fala de candeeiro, mas devemos entender que a luz da igreja não é uma luz própria. Você, como igreja, nunca terá luz por si mesmo. Esta luz vem de fora, vem de quem? De Cristo Jesus. Essa igreja está aberta por causa de Cristo Jesus. A luz dessa igreja é Cristo Jesus, meus irmãos. É isso que nós vemos nesse texto. Por isso, para iluminar, devemos permanecer mais tempo na presença de Cristo, a fim de nos reabastecermos dele, a fim de estarmos cheios dele. Quando você vai num posto de gasolina, o quanto de gasolina que você gostaria de colocar no seu carro? Depende do valor que você tem, mas se você tivesse valor suficiente, o tanque seria suficiente para tudo que você gostaria de fazer? Quem faz uma grande viagem, de repente ele enche o tanque, no meio do caminho tem que pôr gasolina de novo. Aqui, meus irmãos, nós temos Jesus, o quanto que você quer receber dele. Ele está no meio da igreja. É isso que quer dizer, meus irmãos, quanto mais luz tivermos, mais tempo em sua presença desejaremos estar. Porque ele está no meio da igreja. Quem é Jesus na igreja é aquele que está no meio da igreja, observando os adoradores. Meu irmão, devemos lembrar disso. João precisava entender esta verdade. Segunda verdade que eu vejo é que ele não somente é aquele que está no meio da igreja, mas é aquele que tem autoridade sobre a igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, a parte B diz: vestia uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Quando nós olhamos aqui, meus irmãos, esta é uma descrição de autoridade. Essa autoridade era similar ao sumo sacerdote em suas vestes sacerdotais. Êxodo capítulo 28 fala dos sacerdotes que usavam uma túnica. O sacerdote com suas vestes tinha uma posição de autoridade. Agora, a sua autoridade estava relacionada à honra. Em primeiro lugar, eram sacerdotes, havia honra, mas também, meus irmãos, havia a responsabilidade de ser representante do povo diante de Deus. Isso não era para qualquer um. O que nós vemos, meus irmãos, é que o sacerdote precisava ser uma pessoa separada para isso. Assim é Jesus na igreja. A autoridade da igreja, quem é? É Jesus. Aleluia. É por causa deles, meus irmãos, que Mateus 16, versículo 16 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Quando nós olhamos esse texto, as portas do inferno têm a ver com os conselhos mundanos, os projetos fora da vontade de Deus, as heresias de líderes que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25, é disso que fala. Muitos querem destruir a igreja, mas as portas do inferno,
os usos e costumes, aquilo que querem de repente abalar a igreja, não vai substituir, porque tem alguém que tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre a igreja, e as maquinações do mundo não serão capazes de superar a esperança da igreja em Cristo Jesus. Aleluia! Ele tem autoridade sobre a igreja, meus irmãos. Alguém pode dizer assim, olha, fulano de tal que faz isso ou manda naquilo. Não, a autoridade é dele. Ele tira, então o pastor pode sair, pode entrar outro, membro pode sair, mas Jesus que é a autoridade da igreja. Amém? É a segunda verdade. A terceira verdade que vemos, meus irmãos, ainda ele é aquele que santifica a igreja. No versículo 14, a parte A diz, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Aqui falamos sobre a santidade de Deus no meio da igreja. A palavra branco aqui, meus irmãos, significa no original algo claro, brilhante, luminoso. Aqui a ideia é a ideia da glória, da santidade de Deus. Esta brancura, meus irmãos, simboliza o Shekinah de Deus, a presença de Deus, essa presença que impediu até mesmo Moisés de entrar no tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 35, diz assim, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia, o quê? O tabernáculo. É nesta verdade que nós estamos aqui. Os sacerdotes não podiam entrar de qualquer forma no tabernáculo, porque de outra forma seriam mortos. Você está entendendo? O problema da igreja, então, contemporânea, meu irmão, é que a igreja hoje perdeu esse temor de estar na presença de Deus. Irmãos, não podemos permanecer na presença de Deus de qualquer forma, sem que haja prejuízo. Você está entendendo? Você pode vir da forma que você estiver, mas não pode permanecer desta forma. Há uma transformação, há um processo de santificação, há um processo de mudança, e quem faz isso é o Jesus, é o Senhor Jesus. Amém? É Ele que manda na igreja. Louvado seja Deus, que por sua graça e misericórdia, Ele santifica a igreja, tornando-a mais pura como a noiva adornada para o seu esposo. No livro de Apocalipse vemos sobre esta verdade. Por isso é a santidade de Deus, é quem faz a diferença na igreja. Amém? Ainda, meus irmãos, em quarto lugar, quem é Jesus na igreja? Tudo isso no primeiro capítulo, João precisava aprender essas verdades. Ele é o onisciente da igreja. Tanto é que diz, olhos como chama de fogo, versículo 14, a parte B. Isso quer dizer que ele vê tudo o que está acontecendo. Eis a razão porque ele está passeando no meio da igreja, ele vê todas as coisas. E isso, meus irmãos, devia causar um temor em cada um de nós. Sabe por quê? Porque aqui vemos somente o exterior. Aqui nós vemos a roupa, o cabelo, a maquiagem, a atitude, a ética, o comportamento. É isso que nós vemos, estão todos sentados, ouvindo. Assim que nós podemos enxergar, mas jamais poderemos ver o interior, jamais poderemos ver os pensamentos. Ao contrário disso tudo, aquele que passeia no meio da igreja, ele nos vê por completo. Ele vê tudo enquanto passeia no meio da igreja. Isso devia gerar temor, meus irmãos. Quantas vezes estamos na igreja ou no meio da igreja, despreocupados, esperando que o culto acabe? Meus irmãos, aqui nós vemos Jesus olhando todas as coisas. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando quem? Os maus e os bons. Assim estão os olhos do Senhor, Ele é o juiz onisciente diante de quem tudo se desnuda. Eu não sei o que você está pensando, eu sei que você está quieto aí, mas Ele está vendo lá dentro, Ele contempla o nosso coração, Ele vê quem nós somos. Este é o Jesus na igreja. Amém? Meus irmãos, em quinto lugar, Ele é a estabilidade da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, a parte A diz assim, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha.
A ideia aqui, meus irmãos, é de algo que foi provado ao extremo e não foi consumido. Por isso que o texto diz, quando o texto fala ao bronze polido como que refinado numa fornalha. É muito interessante que teólogos afirmam que este metal é um metal muito mais precioso do que o ouro. Este metal é uma composição de ouro, prata e bronze. Aqui fala de firmeza, aqui fala de estabilidade, de força, de constância. Meus irmãos, muitos não passam no teste quando provado, é ou não é? As provas às vezes querem nos fazer desviar do caminho, mas, aleluia, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18, ele tendo sido tentado ou provado, é poderoso para socorrer os que são provados. Amém? Aí eu e você estamos nisso, meu irmão. Quando você estiver sentindo dificuldades, nós temos alguém que passou pela prova e ele tem estabilidade, segurança, nele nós podemos confiar. Nele nós podemos depositar a nossa esperança. Aí os governos políticos podem ficar em dúvida, a ciência pode ficar em dúvida, mas nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele é estabilidade, meus irmãos, e esta é a estabilidade da igreja, que apesar das adversidades, de tentarem destruí-la, ela continua em pé, firme, naquele que foi vitorioso. Amém? Este é Jesus no meio da igreja. Em sexto lugar, quem Ele é? Ele ainda é a palavra na igreja. Versículo 15, a parte A. Ou melhor, a parte B desse texto. Diz assim, a voz como a voz de muitas águas. É importante nós vermos esse versículo. Pode levar lá, meu irmão? É importante nós vermos esse versículo. Muito obrigado, querido. É um versículo que fala sobre a voz de muitas águas. E aqui, quando nós olhamos o contexto dessa passagem, antes João havia falado de uma voz que era voz como de trombetas. Agora ele fala de uma voz que essa voz agora não é mais de trombeta, é como muitas águas. Isso retrata, meus irmãos, o poder soberano e irresistível da sua palavra, do seu julgamento. A palavra de Deus. Quem é a palavra da igreja? Jesus. Se alguém deseja falar algo na igreja, esse alguém deve ser Jesus. Vocês não vieram aqui ouvir alguém que vai trazer a palavra dele, mas veio falar a palavra de Jesus. É ela que deve ser proclamada. Por isso que a palavra de Jesus é aquele que tem poder. A minha palavra não tem, mas a dele tem. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz assim, será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? A palavra de Deus nunca volta vazia. Muito tempo, meus irmãos, eu não entendi esse versículo, e diz assim, olha, sempre que foi pregada a palavra, haverá conversão, e as pessoas vão mudar de vida, mas aos poucos eu fui vendo que isso não acontece. E o que fazemos com esse versículo? Aí, meus irmãos, eu pude entender que a palavra de Deus, esta voz como de trombeta, como de muitas águas, sempre cumpre o seu papel. Mas o papel dela não é o papel daquilo que eu imagino que deva ser, não. A palavra de Deus sempre cumpre o seu papel, ou salvando ou condenando. Ela salva ou condena. Ela sempre cumpre o seu papel. Na sua graça ou no seu juízo, desfalecem palavras humanas, argumentos humanos, como filosofias ou autoajuda. Não, meus irmãos, o que o homem mais precisa não é uma palavra de autoajuda, mas a palavra de Jesus Cristo, no meio da igreja. Por isso que a palavra sempre ou vai condenar ou vai salvar, mas ela nunca volta vazia. Aqueles que resistem vão sofrer por isso, mas aqueles que amam a palavra de Deus, aleluia, serão beneficiados com esta palavra. Ela cumpre o seu papel.
A voz de Cristo detém a última palavra e a única razão da igreja existir, tanto na terra como na eternidade. Amém? Sempre a palavra de Deus estará no coração e na mente dos fiéis, aqui nesta terra e na eternidade, porque aqueles que amam a Jesus, amam a sua palavra. O que nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra, Jesus é a palavra na igreja, e ela que deve ser valorizada. Amém? Em sétimo lugar, meus irmãos, esse texto diz que ainda Jesus, quem é Jesus na igreja? Jesus é aquele que sustenta a liderança da igreja. Versículo 16, a parte A diz: tinha na mão direita 7 estrelas. Anteriormente, João viu a igreja como 7 candeeiros, nós já vimos isso. E agora ele vê a liderança da igreja, pastores líderes, como 7 estrelas. Da primeira vez, Jesus passeia no meio da igreja, e agora, dessa segunda vez, Jesus tem em suas mãos os líderes da igreja. Tanto é que no versículo 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, são quem? São os anjos das 7 igrejas. Aqui, meus irmãos, anjos pode ser definido como os líderes da igreja, pastores da igreja. E é interessante que esses líderes estão aonde? Na mão direita. E a mão direita é a mão da ação com a qual ele age e governa a igreja. Isto mostra o seu cuidado para com quem? Com a igreja, utilizando os seus líderes. Agora, isso é uma bênção. Note bem, é uma bênção estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, mas também denota uma enorme responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Responsabilidade por aquilo que faz em nome dele. Meus irmãos, João precisava aprender essas verdades. Você quer ser líder? Liderar um grupo de vida? Liderar pessoas? É uma bênção, mas não é algo para qualquer um. Há uma grande responsabilidade. O que você está fazendo em nome dele? É em nome dele mesmo? Meus irmãos, aquele que está nas mãos de Jesus Cristo, escute comigo, ele pode ser abençoado ou esmagado. Está na mão dele. Ele pode ser um sustento, ou pode ser uma destruição. Temor, meus irmãos, temor de pregar a palavra dele, anunciar a palavra dele, ser porta-voz dele. Será que temos feito isso, queridos? Estar nas mãos do Senhor. É isso que você quer? Ele é o Deus. Jesus Cristo é aquele que sustenta a liderança da igreja. Se você está com ele, pode dizer amém? Amém. Em oitavo lugar, meus irmãos, ele ainda é mensagem de vitória da igreja. Continuando, meus irmãos, versículo 16, a parte B diz que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Aqui nós vemos no livro de Apocalipse que a palavra espada aparece 10 vezes nesse livro. E quando nós olhamos mais na frente, a única arma usada pelo Cristo conquistador no livro de Apocalipse é a espada que saía da sua boca. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e versículo 21 diz assim: saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E quando nós olhamos o versículo 21, diz assim: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então veja bem, a derrota dos seus inimigos era através de quê? De uma espada que saía da boca do Senhor. Todos os inimigos foram mortos e a vitória garantida por esta palavra, espada afiada. Amém. Mas também, meus irmãos, nós vemos na Escritura Sagrada
que também essa espada de 2 gumes, ela também tem um sentido de esquadrinhar os pensamentos, as motivações do coração. Por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, o mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. Quais são os seus pensamentos e quais são os propósitos do seu coração nesta noite? Eu não sei. Mas aqui tem uma espada. Você está entendendo? Há uma espada que ela penetra, ela sabe como fazer isso, ela sabe como falar forte ao nosso coração. Ele é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Eu queria citar esse mesmo versículo através de uma outra tradução, a Mensagem, que diz assim: a sua poderosa palavra é aguda como o bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Amém? É essa palavra, meus irmãos, que nós vemos aqui, que ela penetra, ela chega em lugares que ninguém chegou. A esposa não chegou, o marido não chegou, os filhos não chegaram, o pastor não chegou. Ela chega lá dentro e trabalha e transforma. Quem é que faz isso? Jesus, na igreja. Amém, meus irmãos? É tão bom termos Jesus na igreja. E nono e último lugar, meus irmãos, quem é Jesus na igreja? E nós chegamos no versículo 16, a parte B, que diz que Ele é o brilho da igreja. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amém? A visão de João agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas o Cristo cheio de glória, com o rosto que radiava forte luz. Amém? A figura da luz, do sol, supera o brilho dos candeeiros. Nós vimos que ele viu os candeeiros, o sol brilha mais do que os candeeiros, porém a glória de Deus é infinitamente mais brilhante do que o sol. Nós vemos isso, vemos essa diferença. Vimos os candeeiros, agora vimos o sol e vemos a glória de Deus. Só para nós termos uma ideia, meus irmãos, Apocalipse capítulo 18, versículo 1, é um texto muito interessante, que diz assim: depois destas coisas, Apocalipse capítulo 18, versículo 1, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, veja bem, um anjo, que tinha grande autoridade, e quando ele chegou na terra, a terra se iluminou com a sua glória. Aqui em Apocalipse capítulo 18, nós falamos de um anjo, que ele chegou aqui, e toda a terra, ela foi o quê? Iluminada. Agora, só para você ter uma dimensão da glória do Cristo na igreja, você percebe que não tem como conter essa glória, meus irmãos? Os candeeiros, o sol, os anjos, e superior a isso tudo, a glória do Cordeiro. Você sabia que na Nova Jerusalém não haverá nem sol, nem lua, para iluminar durante toda a eternidade? Você sabia disso? Apocalipse capítulo 21, versículo 23, diz assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? O que nós vemos, meus irmãos, que aqui, de vez em quando nós temos apagão, não é? Às vezes as coisas se apagam, as luzes se apagam,
Nós estamos aqui, de repente acontece alguma coisa. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, no 17º andar, e uma vez lá no meu prédio, faltou luz, e aquele dia que você está com as compras, para levar para casa, como é que você faz? Subir as escadas, com as compras, porque não tem elevador. Como é difícil. A comida estraga, as coisas acontecem porque tem apagão. Agora, imaginem, meus irmãos, o brilho de Deus, que começa no meio da igreja, amém? Não é lá, começa aqui, e vai durar toda a eternidade. Meu irmão, quantas hidrelétricas nós temos no Brasil? 12? Não me lembro aqui. Para de repente gerar essa energia. E às vezes nós vimos aí há pouco tempo atrás que de repente parou tudo e foi difícil. Meus irmãos, não haverá isso, porque o Cordeiro, durante toda a eternidade, haverá claridade na Nova Jerusalém. Amém? Você vai participar disso, meus irmãos, e esse é o Jesus, o nosso Deus, que está no meio da igreja. Daqui a poucos minutos, este culto irá acabar, mas o brilho de Deus, Ele irá continuar. As luzes aqui irão ser apagadas, mas Ele vai continuar. Amém? Será que você entende, meus irmãos, como é abençoador nós reconhecermos quem é Jesus no meio da igreja? E agora, meus irmãos, qual foi a reação de João depois de ver tudo isso? E a pergunta é, o que esta visão de Jesus na igreja deve gerar em nós? O que isso vai gerar, meu irmão, quando você voltar para se reunir, quando você estiver congregado, quando você estiver louvando ao Senhor? Versículo 17, diz assim o versículo: quando o vi, caí a seus pés como morto. Meus irmãos, o que houve em João foi um profundo quebrantamento. Aqui, meus irmãos, o mesmo João que debruçara no peito de Jesus, agora cai aos seus pés. De que forma? Como morto. Nós vemos na Escritura Sagrada que homens de Deus tiveram essa experiência. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo passaram pela mesma experiência ao contemplarem a glória de Deus. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Que é impossível ver a glória do Senhor sem se prostrar diante dEle. Eu creio que a igreja precisa passar por esta experiência. Somente depois de um quebrantamento sincero, de reconhecimento quem é Jesus no meio da igreja, com certeza, haverá restauração, haverá graça dEle no meio do seu povo. Amém? Foi isso que aconteceu com a vida de João, foi esse processo que aconteceu com ele. Nós vemos que depois desse quebrantamento, João foi restaurado. Sabe qual é o problema? O problema, meus irmãos, que como igreja nós estamos inteiros demais diante do Senhor da igreja. Estamos muito inteiros, precisamos ser quebrados, reconhecer quem é Jesus no meio da igreja. O mesmo Jesus que passeia no meio da igreja e tem os seus anjos em suas mãos, é o mesmo que toca em João e fala carinhosamente com ele. O processo de restauração, depois que ele caiu como morto diante do Senhor, foi justamente alguém que tocou nele e diz: João, vem cá, João, não temas. Meus irmãos, o que eu creio que a igreja precisa hoje é desse temor. A mesma mão que segura no verso 16º, é a mão que toca e restaura. O mesmo Jesus que acalmou os discípulos muitas vezes, dizendo-lhes: não temas, agora diz para João: João, não temas. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. E é uma bênção quando nós vemos isso. Ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, meu irmão, minha irmã, não temas. É disso que nós precisamos. Será que você está precisando e preparado para ouvir esta voz do Senhor? Será que como igreja, meus irmãos, nós temos atentados para o que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui? E será que estamos tendo consciência de quem está aqui em nosso meio? Esta união mística, espiritual de Jesus no meio da igreja. Como está o seu coração? Grande é o nosso Deus. Meu Deus. Aleluia. Cantarei com Aleluia. grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todo o seu coração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, vamos adorar o Senhor, é o nome sobre todo. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno. Tu és digno de Aleluia. louvor. Oh Deus, diga com fé. Eu cantarei quão Oh Deus, grande é o meu Deus. aleluia, diga mais uma vez esta verdade. O nome. De todo nome é o seu. É o seu, tu és digno, Senhor. Tu és digno Oh, de Deus. louvor. Ah, Pai, quebranta corações, Senhor. Cantarei quão Oh Deus, tu és grande. grande é o meu Deus. Aleluia. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, o consolo, a alegria por meio do Espírito Santo, sejam sobre vós, amados do Pai, desde agora e para sempre. Amém e amém. Mais uma vez, quão grande é o nosso Deus. Adoremos ao Senhor. Deus abençoe, queridos, uma ótima semana. Com a bênção do Senhor, a graça do Senhor, do Deus grande sobre a sua vida. Deus te abençoe. É o meu Deus, e todos hão